Muito bem, vamos falar de mercado, vamos falar de mercado. É muito importante isso, nós tentamos ontem falar de mercado, de dar um alento para os produtores brasileiros que estão sempre perdidos na hora da comercialização. Isso é praxe. Dentro da porteira, somos os melhores. Chega na hora da comercialização, a gente entrega o ouro para os bandidos. Bandidos de forma de, entre aspas, né, os especuladores que estão lá fora. Nada contra a especulação, que é absolutamente salutar para o mercado. Desde que nós saibamos operar do mesmo jeito. Nós não podemos ficar refém do mercado de quem tem mais experiência. Então, aqui é a nossa luta de muitos anos, agora parece que a gente está embicando numa solução. O que é? Vamos aprender a trabalhar com o mercado de futuros na parte das opções a futuro, que é a ferramenta que você pode ter para sair dessa situação dramática que aconteceu com quase com a totalidade dos sojicultores nesta safra, que em maio para junho, fixaram a sua safra de soja por volta de R$80, e de 80 a 90, todo mundo achando, está um ótimo preço, tal. Dava sim um ótimo preço, mas desde que você fizesse um hedge, né, ou participasse da alta. Era isso que se trata. Nesse mercado de opções a futuro, você adquire o direito de vender ou comprar naquele valor e pode sair um minuto depois. É um mercado livre, você não fica travado no contrato. Agora, assinou o contrato, tem que entregar, tem que cumprir. Como é que seria, então? Qual a alternativa? Porque se você entregou 80, está 160, pelos números que nós vamos mostrar, você tomou um ferro, desculpe a expressão, tomou um prejuízo de 55%. O Maurício Bellinello já está conosco. Maurício, muito boa tarde. Fala, João, boa tarde. Muito obrigado pelo novo convite, né? Hoje tentando falar agora aqui com mais tranquilidade. Você me ouve bem? Tudo certinho. Ontem, o Maurício, a gente não conseguiu, a gente teve interferência por causa da Skype, da internet. Enfim, o Maurício está lá em Curitiba, eu estou aqui dentro do mato, no mato dentro, mas vamos reto. Muito bem, o Maurício me mandou 4 telas mostrando as posições que estavam, mostrando esse problema desse descompasso, né? Esse grande baque que o produtor que vendeu a 80 hoje está a 160. Vamos lá, a primeira tela da Vida à Luz. Essa tela que mostra o contrato de Chicago em reais para junho de 2020, certo? Junho de 2020 estava... Espera, calma, não, volta lá, senão eu não consigo ver. 464... É isso, o Maurício? Esse é o preço em reais, né? O equivalente do contrato Chicago em reais. Qual é o valor? Não consigo enxergar daqui. Junho de 2020 estava em 4.648 a tonelada, é isso? Isso. Tá. Mas nem importa tanto isso, o valor de face nem é o ponto. Tá bom, então outra tela então. Em dólar, o dólar disparou de 3 para 6, é isso? Isso, o grande ciclo de alta vem de R$3 para R$6, começando em 2018. Tá, eu estou colocando essas telas para a gente contextualizar a nossa conversa que a gente vai levar para frente. Esse contrato de soja de Chicago em dólares, em junho, subiu 60% em média em 6 meses. É isso? E a última tela, para a gente contextualizar, contrato de soja de Chicago em reais, de junho para 2020, para agora, alta de 60%. Portanto, Maurício, quer dizer, quando o brasileiro fechou o contrato, a soja estava nos seus mais baixos valores naquele momento, era isso? Exatamente. O maio, junho do ano passado, onde a maior parte dos produtores fecharam os seus contratos, a soja estava nas mínimas desde 2007, as mínimas de 13 anos em dólar, né? Mas o produtor acabou por se empolgar com o preço da saca em reais. E daí entrou a condição do dólar. Me explique aí. Exatamente. A gente, por vender ativos no Brasil, obviamente tem o real na história, né? E a saca em reais, como o dólar chegou a bater R$6, né, $1 em relação ao real, o preço em reais da saca deslocou demais, como eu mostro lá na primeira imagem. Quando você olha o gráfico da soja em reais, a gente está lá no céu. Mas há uma dissociação entre o dólar e o preço da soja, que é o mais importante, né? Tá, então vamos pegar como exemplo o dólar. Ele fixou a saca por volta de R$90, com o dólar a 6, e imediatamente o dólar depois teve uma queda.
No dia 8 de junho o dólar caiu para 4,90, Maurício. Isso, exatamente. Logo depois do auge da crise do Covid, né, quando começa o lockdown, o dólar retorna de 6 para 4,90, ou seja, 20%, para arredondar a conta aqui, em questão de um mês e meio, né? E isso alterou de cara toda a conta. Bom, mas assim, vamos arredondar. Ele está tomando um prejuízo de 55% no valor. Gente, isso é metade do valor. Como é que pode? E tem que cumprir o contrato. Eu tenho que defender isso. Claro, é contrato, assinou. Agora, Maurício, o que ele poderia ter feito para sair desta agonia? Tem duas formas de responder. Você pode fazer uma atuação junto ao Brasil, na Bolsa, na B3, ou via Chicago, né? No Brasil é um processo muito mais difícil, muito mais lento e caro, porque você precisa, primeiro, lidar com o dólar, porque você vai ter sempre o real no meio da história, então você precisaria ter feito um travamento no dólar. E depois, feito uma posição através dos contratos futuros da soja, caríssimo, muito caro, porque você precisa da tal da margem de garantia, que come o agricultor pelas pernas, né? Muito ruim. A segunda alternativa é você fazer um travamento através de opções diretamente em Chicago, porque lá o contrato já está em dólar e você não precisa fazer mais nada. Literalmente, quando chegou lá num preço importante em reais, você poderia ter feito um processo de venda da sua soja lá na cooperativa, na trading, onde você for, e depois atuar no mercado de valores, ô João. Então estou entendendo assim, ó, vamos de novo. Se eu quisesse escapar dessa situação utilizando a Bolsa Brasileira, eu estava ferrado, porque eu teria que ter travado o dólar, ter feito contratos a futuro, não opções, a futuro. Não. E aí que precisa botar uma margem, aí você está maluco, porque você vai ter que só olhar para aquilo. Uma vez, viu, Maurício, uma vez eu tentei fazer isso só como experiência, eu tenho que experimentar. Comprei um contrato desses equivalente a 136 toneladas de soja, como eu sou maluco, mas comprei de manhã, tipo 9 horas da manhã, falei, vou comprar porque eu estava sabendo que os preços iam para 9 horas da manhã. Às 2 da tarde eu estava de joelho gritando com a operadora que estava me atendendo do outro lado. Me tirem dessa posição, pelo amor de Deus. Vocês estão brincando com isso. Me tirem, pelo amor de Deus, ela é só uma brincadeirinha. Então não é para fazer isso. Não. Fazer contratos a futuro. Tá? O que você está recomendando é trabalhar com opções, o direito de vender ou comprar aquele valor. Lá Exatamente. Em Chicago. Mas você está dizendo para mim, Maurício, que é como se você estivesse dizendo assim, ó, você vai lá a Marte, chega lá em Marte, pega aquela pedrinha e volta. Tá louco, como é que eu vou operar em Chicago? Eu tenho essa condição? Segunda pergunta em cima desta. Isso está recomendando para grandes operadores ou para sitiantes, como eu aqui? Primeiro, é mais simples do que parece. Você consegue operar por aqui, pelo seu celular. Lá no meio do cafezal você pode fazer isso. É uma operação extremamente simples, acessível a qualquer operador. Eu gosto de lembrar, João, que primeiro eu tenho alunos, que são meus alunos, estou quase com 1.000 alunos hoje, que são sitiantes, fazendeiros de 10 a 10 hectares em Uberlândia, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, que fazem isso com as suas produções já, aprenderam a fazer e fazem isso, revolucionam a sua vida. Tudo na distância de você conhecer a técnica, que é algo que você aprende em poucas semanas, alguma coisa bastante simples e que você executa literalmente da sua casa. E tem um detalhe, a parte melhor, é barato fazer isso. Só para você ter uma referência, para você conseguir fazer uma estrutura dessa, né, por opções, onde você tem o direito de comprar, uma estrutura dessa para 136 toneladas, deve custar algo em torno de 150 a 200 dólares e só. Não tem margem, não importa porcaria nenhuma de para onde o preço vai. Você literalmente traz as rédeas para sua mão, João. Meu Deus, 136 toneladas de soja. Traduz aí para mim isso em reais. Daria o quê? Eu estou travando quantos milhares de reais por 200 dólares? Te digo já, a gente está falando hoje de 136 toneladas. Uma saca de soja tem quanto hoje, mais ou menos? O valor da saca? Hoje fácil, você sabe? Como assim? Você está perguntando o valor da saca da soja? Isso. Bom, eu sei em dólar. Em reais nós estamos sempre falando de 160 reais. 160 reais, isso, né? Vezes, vamos colocar 20 sacas, mais ou menos, para arredondar. Algo em torno de 160 reais, vezes são 50, vezes 20, vezes 136.
430 mil reais, mais ou menos. Peraí, eu travo, eu asseguro vamos arredondar, 430 mil. mil. 450 mil reais, é o que vale hoje um contrato de soja. E eu gasto R$1.000 para fazer isso? Mais ou menos isso, 150, 200 dólares, mais ou menos nessa faixa. É bom esclarecer que o Maurício está conosco, ele é um operador de mercado internacional, trabalha com commodities, ele não trabalha exatamente com agricultura, ele faz o que também? Além de ser um operador, ele dá aulas. É disso que se trata aqui, é o que a gente quer que o Maurício faça conosco aqui no nosso canal do YouTube, aulas, pelo menos aula de introdução a isso, porque ele está dizendo que eu posso, com a minha inexperiência de informática, abrir um contrato em Chicago. Eu posso fazer isso, Maurício? Pode, com a distância de um botão. É um negócio muito simples de se fazer. Como eu gosto de lembrar, fácil não é, mas pode ficar muito simples. E eu estou falando hoje porque eu tenho pelo menos 200 de alunos que são agricultores, ligados a alguma cadeia, do café, do boi gordo, da soja, do milho, do trigo, do açúcar, né? E já estão fazendo. Lembrando que a primeira turma eu lancei em março do ano passado, então não faz nem um ano. E eles já estão, eu tenho um exemplo de alunos que estão ensinando os pais que fazem isso há muito tempo, mas sem entender. Ou seja, está à distância de um botão e à distância de um conhecimento técnico que eu também não sabia e aprendi sem nunca ter plantado um pé de soja na minha vida. Tá. Então, assim, eu não preciso... Eu faço meu cadastro numa bolsa, na Bolsa de Chicago. A corretora. Uma corretora americana? Isso. Tá, eu faço um contrato com uma corretora americana. Não preciso botar margem, nada. Não, eu só tenho que comprar o direito... Depende muito do tipo de contrato. Você deixa um dinheirinho lá, tipo equivalente, depende muito do contrato, a uns 5 mil reais, 10 mil reais, que você deixa na conta só para poder operar opções. Tá. Né? Mas a operação mesmo vai puxar 1.000, 1.500, depende muito da operação no detalhe da cotação do dia, mas é isso. Então, assim, eu não preciso fazer margem na bolsa. Eu não preciso... Simplesmente eu vou lá e compro direito. São operações, João, deixa eu só explicar rapidamente. São operações de débito, ela custa um valor fixo. Mas depois da montagem, você literalmente não tem custo algum ao longo da operação, nenhum. No máximo que... Só para dar um exemplo, se você fizer o travamento no topo, né? E o preço da soja cair, você está operando para cima, esperando a alta da soja. Aquele valor que você pagou, aquilo lá fica. Mas como você travou na cooperativa, para você está ótimo, você já garantiu o preço alto. Então você nunca vai gastar nada a mais daquele custinho dos R$1.000 lá, que a gente está falando da operação. E é isso, por contrato. Então, puxa vida, eu custo acreditar, mas quer dizer que eu chego aqui, faço meu cadastro na corretora americana, que tem a conta lá em Chicago, eu dou uma ordem para ele aqui, papuft. Tá feito, acabou. Você literalmente vai acompanhar o mercado e aí, vou dar só um exemplo agora, né? Se fosse lá em junho do ano passado, o agricultor, ainda que ele saiba operar, ele está inseguro. Ele vai na cooperativa e vende, faz a venda antecipada no preço do dia lá, que estava na época R$90, aquela coisa lá. Ao mesmo tempo, ele vai no mercado e adquire uma opção de compra, que é o que a gente comenta, para qualquer valor que a gente pode discutir o valor de face que você quer. A partir daquele momento, João, se a soja subir, a entrega física dele, ele vai ter que entregar lá a saca de soja pelo preço contratado. Mas a opção, o direito de compra, vai valorizar o quanto mais subir. Então, no fim das contas, você não é mais um passageiro da agonia, como eu costumo falar, que você vende e fica refém do mercado, não é verdade? Bom, acho que nesse ponto, porque eu estou gostando muito, claro que eu entendo, né? Eu estou, pelo menos a introdução, né? Os primórdios eu acompanho há muito tempo, quando eu fiquei na Bolsa, mas eu estou tentando fazer com que o produtor, que é o nosso objeto de causa aqui, pare de perder. É disso que se trata, para de perder. Então eu vou fazer o seguinte, Maurício, nós vamos parar por aqui, não vamos avançar o sinal. Você vai, por favor, voltar mais vezes conosco aqui. E nesse instante eu vou pedir para os produtores que desconhecem, não sabem do que nós estamos falando, mandarem perguntas. Então você que está no Notícias Agrícolas, que está no Facebook, concentre-se no nosso canal
do YouTube, para que você possa mandar perguntas e eu receber aqui. Estou recebendo milhares. Poxa, mas tem gente desde Madrid, no Wisconsin, nos Estados Unidos, nos assistindo aqui agora. Que bacana. O Itamar Moreira dizendo, meu pai é um pequeno produtor de soja no Rio Grande do Sul e eu estou auxiliando nesta questão por força do conhecimento que ele teve aí contigo nessas suas aulas. Beleza, muito que bem. Então eu vou pedir perguntas das pessoas que não sabem para eu começar a tirar dúvidas com você. Pergunta direta para você. Combinado assim, Maurício? Combinadíssimo, João. Vai ser um prazer. O meu papel, e eu já falei isso para você, eu estou numa cruzada pessoal mesmo, de poder transferir para a mão do agricultor o direito e a capacidade de utilizar esses instrumentos de mercado que há um século atrás foram criados para uso dos agricultores, e é inacreditável quanto no Brasil, especialmente, essas informações são inacessíveis. Elas desconhecem, os agricultores desconhecem essa ferramenta, essas ferramentas e essas técnicas que surgiram, foram criadas para uso deles. Então, a minha cruzada pessoal é literalmente transferir o poder da mão das cooperativas, das trades internacionais, para a mão dos agricultores, porque foi o que eu falei, eu, sem plantar um pé de soja, um pé de café na minha vida, sei operar isso, você imagina um agricultor que entende no detalhe a operação dele. Eu posso dizer por experiência própria que eu tenho alunos que são da área agrícola, como o Itamar, por exemplo, o Alfredo, né, que são ligados, o meu amigo de Wisconsin, o Pedro, o Paulo Maduro, é na área do queijo nos Estados Unidos, que também é commodity, só para explicar, um leite é commodity, né? Eles estão hoje trazendo para si a habilidade que está aí há um século. Há uma distância tão pequena do agricultor atualmente, mas que infelizmente atualmente é um muro muito alto, mas que pode ser facilmente transponível. João, conta comigo. Maurício Bellinello, para encerrar o seu comentário final, por que você acha que a Bolsa, a B3, antiga BMF, que não é mais brasileira, ela pertence à CME americana? Isso é um outro problema, outra história que nós vamos contar qualquer dia aqui, porque nós entregamos o nosso comércio de soja para a Bolsa Americana. Nada contra a B3, a CME, nada contra, mas por que nós entregamos é outra história. Mas por que a gente continua nessa escuridão de falta de informação? Por que a B3 não consegue fazer esse educacional que nós estamos tentando fazer aqui a troco de nada, vamos dizer assim? É uma dúvida que eu juro que eu não tenho uma boa resposta. Eu falei até tempos atrás, né? Uma das minhas alunas, a Roberta Páfaro, que é a diretora da CME para a América Latina, ela batendo um papo com a gente, ela falou: a CME de Chicago, a Bolsa de Chicago, lançou um contrato de soja em reais com padrão, referência a Santos lá. Ou seja, você negocia soja em reais nos Estados Unidos, mas no Brasil é em dólar. O maior produtor de soja do mundo negocia na sua bolsa em dólares. Então eu não perco uma oportunidade de dizer que a BMF, a B3, tem uma dívida moral com o agricultor brasileiro de dar as ferramentas adequadas para eles fazerem aqui. Só para dar um exemplo, João, no Brasil, se você precisar de opções de soja, opções de boi gordo, opções de café, boa sorte. Você não consegue. É uma dificuldade enorme. Você fica na mão de um formador de mercado, de um grande fundo que vai te dar o preço que ele quiser. Nos Estados Unidos, tá aqui, ó. Tá. Você vai lá no book de ofertas, que a gente chama, monta agora, na distância de um botão. Tá. Na minha opinião, é uma vergonha que a BMF, a B3, tenha a obrigação, na minha opinião, moral, de corrigir a curto prazo, porque é uma vergonha, a maior fronteira agrícola do mundo, precisar fazer operações em Chicago, ou Chicago, Nova York, para conseguir operar ou se defender das suas atividades no Brasil. Eu penso disso há mais de 20 anos, desde quando eu entrei na B3, fiquei lá 7 anos, acompanhando dia a dia, me revoltando, porque a Bolsa não fazia o educacional sobre essa alternativa chamada opções. Ficava empurrando os contratos. O Antônio Pavés me pergunta se dá para comprar a descoberto na CME de Chicago. Acho que não, né? Nós estamos falando de opções, né? Ele está querendo operar futuro. Acho que não, né? É uma pergunta importante. Opções compradas, ou seja, onde você está comprando um direito, você tem absoluta liberdade para fazer descoberto. Ela é comprada.
O problema é quando ela é vendida. Isso é um detalhe técnico, mas não se preocupe, a gente jamais Tá bom, não vamos entrar faz nisso. operações vendidas. Eu só quero ter direitos, porque quando você vende, você está adquirindo uma obrigação. E isso pode ser um problema. Mas se você fizer do jeito certo, comprando um direito que pode ou não ser exercido no futuro, não se preocupe, você só precisa pagar o custo da operação, que é, no caso da soja, nesse preço que eu falei, em torno de $150, e é isso. Daqui até o vencimento, literalmente, torça para... O que eu costumo brincar, né, João? Torça para você ter vendido na cooperativa no momento ruim. Porque se a soja disparar, você vai literalmente ganhar muito mais, porque é o que a gente falou, um contrato de soja equivale a 136 toneladas. E a maioria dos produtores agrícolas não produz esse volume de soja. Imagina então você poder ganhar, porque você está exposto num contrato muito maior, 2, 3, 4, 5 vezes mais do que o equivalente que você conseguiria ao vender só unicamente a produção que você tem de fato. É um universo diferente que eu acho, e eu estou na luta para isso, estou aqui com o João, no que puder colaborar para melhorar a vida dos agricultores brasileiros. Lição de casa, então, vamos ficar, viu, Maurício Belinelli? Vamos ficar aqui com a lição de casa do Daniel do Vale. Você poderia fazer amanhã uma simulação de um contrato para 10 mil sacas de soja. Fica essa o seu desafio, uma simulação para 10 mil sacas de soja, beleza? Vendendo... Fazemos ao vivo, se você quiser, eu monto ela ao vivo para você. Ótimo. Então nós vamos vender físico na cooperativa e vamos fazer a proteção, adquirir uma opção equivalente a 10 mil sacas de soja. Fica aí o nosso desafio para amanhã, tá certo, Maurício Belinelli? Combinadíssimo. Muito bem, obrigado, até amanhã. Eu que agradeço, João, até amanhã. E deu tudo certo hoje, olha que maravilha. Que bom, e deixa eu só aproveitar, se você não me segue no Instagram, pessoal que está assistindo, segue Maurício Belinello lá no Instagram, tem muito conteúdo lá também. Muito obrigado, João, pela oportunidade. Muito bom. Beleza, então assim, para encerrar, obrigado, Maurício, até amanhã então.